Shalom, queridos, graça e paz da parte do Eterno. Vamos entrando para mais um Código de Vencedor. Quero convidar você para estar conosco nesse instante. Estamos aqui convidando você para estar conosco nesse momento que é um momento de todas as segundas-feiras que a gente tira para compartilhar com você informações que, se você considerar preciosas, elas te trarão de alguma forma uma melhora na sua autoestima, uma melhora nos seus resultados, uma melhora na sua vida de um modo geral. Hoje nós vamos falar sobre como é que o sucesso ele consegue romper as pressões. Quero te convidar, quero que você possa aí também mandar seu aviãozinho para convidar outros para estarem conosco. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma maneira extraordinária. Todo momento ele é um momento que vai requerer de cada um de nós uma decisão, vai requerer de cada um de nós uma razão, um motivo, uma determinação. Então, é importante que você esteja aí conosco e vivencie aí algumas informações que nós vamos estar trazendo aí para você. E estamos começando lendo o texto da Palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 9 em diante, para falarmos um pouco dessa questão, como o sucesso consegue conviver com as pressões. Quero que você possa compartilhar aí, não deixa de dar o seu coraçãozinho, apresentar aí alguns resultados, alguma pergunta se você também tiver. O texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: não permita que a ira domine o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Versículo 10. Não digas, porque os meus dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais afirmações. Versículo de número 11, ele diz: a sabedoria, como herança, é uma coisa boa e beneficia aquele que vê o sol. Quando você chega no versículo de número 5, diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que uma canção de um tolo. E essa deveria ser uma frase para você colocar em alguns dos seus artigos, né? Claro, eu estou lendo a Bíblia NVI e eu estou lendo aí o texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. É melhor ouvir uma repreensão de um sábio do que uma canção do tolo. Tudo que nós fazemos na vida, ela vem de alguma forma debaixo de algumas pressões. E por isso que eu vou falar nesta noite para você sobre essa questão. Ontem eu falava sobre os motivos e eu falei para as pessoas que Deus está muito mais preocupado com os motivos do que com as suas ações. Tem pessoas que acham que Deus está preocupada com as ações delas, mas Deus está preocupada com os motivos pelos quais elas estão tomando qualquer decisão. Deus não está preocupado com o que você
pensou ou o que você fez ontem. Deus está preocupado qual foi o motivo que te levou a tomar determinadas atitudes ontem. Eu até citei uma história que um jovem que ajudava uma senhora a atravessar a rua para chegar do outro lado, para proteger a senhora. A intenção dele é louvável, mas se o mesmo jovem leva a senhora para atravessar uma avenida movimentada com a intenção de roubá-la, as intenções dele não pode ser louvado. Então é necessário nós entendermos que todas as nossas conquistas, elas vêm por pressões. O médico só é consultado depois de alguém ser pressionado por uma dor ou pressionado por um corpo estranho que apareceu no seu corpo. Se não houver uma pressão, não pode se levantar um vencedor. Se não houver uma pressão, não pode se dizer que se conquistou. Então a vida e a vitória depende do nível de pressão que a pessoa esteja enfrentando. Então com isso, eu quero falar sobre esse assunto, como um conquistador, um vencedor, lida com as suas pressões. E eu quero já, boa noite aí a todos, Deus abençoe, que o Eterno abençoe a todos vocês. Espero que o nosso código de vencedor, desperte sua coragem, venha te trazer um benefício nesta noite. Quero falar sobre pressões. Então, se você está enfrentando pressão, eu quero falar para você como você lidar com ela, porque a pressão faz parte do jogo. A pressão faz parte de todo jogo, de qualquer um que queira vencer, seja ela a vitória emocional, seja física, financeira, em qualquer área da vida, a pressão faz parte do jogo de um vencedor. Você pode até assistir alguns filmes e você vai ver que alguns filmes eles são feitos com a narrativa de pressões, porque quando há pressão, aí o artista, o protagonista da história, movido pela pressão, ele vai e busca resultados extraordinários. Da mesma forma, você pode observar uma das histórias que eu quero, uma frase que para mim é um código do vencedor, eu acho que você deveria anotar, se possível. Se você está esperando que a vida venha para você sem dificuldade, você precisa lembrar que os cavalos crescem com ventos, carvalhos crescem com ventos contrários, e os diamantes são feitos nas pressões do fogo. Então, uma vez que nós entendemos que os carvalhos crescem com o soprar dos ventos das tempestades, assim também as pedras preciosas são feitas mediante a pressão. São as pressões que nos ajudam a tomar decisões. São as pressões que nos ajudam a tomar uma iniciativa que não tomaríamos se não tivesse debaixo de pressão. Para você ter ideia, os discípulos de Jesus estavam ali em Mateus capítulo 14, vendo a maravilha de todo mundo ali comendo os pães, querendo ficar um pouco mais, e Jesus pressionou para que eles atravessassem para o outro lado. E a Bíblia usa a palavra ananicaso ali, que quer dizer, ele expeliu, ele obrigou eles a passarem para o outro lado. É engraçado que quando eles foram obrigados a passar para o outro lado, no meio da tempestade, no meio do mar, uma tempestade veio, uma outra pressão. Ele teve a pressão do Criador, que o levou, que queria levar ele para o outro lado, e no meio da sua trajetória, uma outra pressão vem. Isso quer dizer que Deus quer nos empurrar para os nossos destinos, e no meio dessa trajetória, mesmo com a promessa de Deus, nós vamos enfrentar outras pressões. E essas pressões, elas não vêm para nos derrubar, mas para tomarmos decisões que vão nos levar a obtermos resultados que outrora não tínhamos. O exemplo, você vê que Pedro anda sobre as águas por causa da pressão do mar e da pressão do vento. Aí você vai ver, ele registra a história dele na Bíblia,
no cenário bíblico como o homem que andou sobre as águas, assim como Jesus andou. Pedro, pela pressão do mar, pela pressão das ondas, e vendo Jesus que vinha ao seu encontro andando sobre as águas, ele disse: deixa eu ir ter contigo. Se não houvesse uma tempestade, com certeza Pedro não pediria para ir ter com Jesus. Não iria pedir. Então Pedro só pediu para estar com Jesus por causa da pressão dos ventos. E lá você percebe que a pressão, mesmo Jesus mandando ele vir, ele não pôde se distrair, porque a pressão, ela existe não só por parte do inimigo, que você vai ver que Jesus repreende o vento, manda o mar se calar, que por trás dessa tempestade também havia ali obras do inimigo, que trabalha para dar pressão para desistirmos. Se você desistir agora do seu sonho, você está desistindo por causa de dois males, por causa de uma pressão natural ou por causa de uma pressão espiritual. Aí você vê que Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, vendo o vento, a tempestade soprou, e o que foi que ele fez? Ele começou a afogar. Quando ele começou a emergir, ele gritou, porque a pressão do mar que estava afogando, agora fez com que ele gritasse para Jesus, para ser salvo. E aí Jesus de imediato tira ele debaixo das ondas, das águas. Então você tem que entender que nunca vai haver um vencedor sem que esse vencedor aprenda a lidar com suas pressões. E o primeiro código que eu quero dar para você é esse. As pressões existem, dois tipos de pressões. As pressões naturais, que vêm pela natureza, pelo o andar da vida, e as pressões espirituais. Quando a pressão é espiritual, você tem que se entregar ao que Deus diz, ao que a palavra de Deus diz. E eu vou mostrar uma série de textos que vai te dar noção de que as pressões físicas e as pressões espirituais, você tem que aprender a conviver antes de você querer tirar qualquer conclusão. Então, quando Pedro afunda, Pedro só sai do barco, só anda sobre as águas por causa da pressão da tempestade. Os discípulos só é expelido para andar, para viajar para o outro lado por causa da pressão divina. Então aí nós temos uma pressão natural e uma pressão divina, que você tem que aprender a lidar com essas pressões. Primeiro nós temos que entender o seguinte: ficamos sobrecarregados demais, com muitas tarefas que as horas vão se acumulando com o passar do tempo, e essas sobrecargas que vêm sobre as nossas vidas, ela vem por duas razões. Presta atenção. As sobrecargas da vida vêm por duas razões. Uma é por causa da nossa falta de conhecimento, e a segunda vem por não encontrarmos solução ou por não vencermos. É importante você entender, a sobrecarga que você está vivendo agora, essa pressão, é por causa de um pensamento que sobreveio e está tirando a sua paz, te impressionando, ou é por causa de algo real que estaria acontecendo? Porque quando é por causa de um pensamento que você está formando, que está lhe trazendo esse transtorno, a melhor coisa a fazer é definir que pensamento você vai escolher para estar na sua cabeça. Como é que eu faço isso? Bom, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovando a partir de quê? Sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então ele nos mostra que uma vez que procuramos saber qual é a boa e a perfeita e agradável, a nossa mente é transformada. Os pensamentos que dominam a nossa mente têm que ser as promessas e não as dificuldades. Então se seus pensamentos te pressionam a desistir, a se afastar, a não ir mais à frente, a não querer mais romper,
Preste atenção, se os pensamentos não têm base bíblica, e ainda que tenha, você tem que observar o que o contexto do que está na sua cabeça quis dizer por parte daquilo que foi escrito. Então existe aquela pressão mental e existe a pressão física, que é o que nós estamos vivendo agora, na pandemia. Os governos não querem que você saia, que você trabalhe, eles querem que você perca seu emprego, eles querem que você entre em desespero. Essas são as pressões naturais. Então essas daí você tem que começar a agir da forma que eu vou te dar um pouco mais para frente. Então olha, não existe vencedor quando ele não aprende a lidar com as pressões. Aprenda a lidar com suas pressões e você vai aprender a conquistar. E uma das piores são as pressões mentais. O próprio Tiago, ele chega a dizer que quando nós seguimos a pressão do que pensamos, cocheamos entre dois pensamentos, duvidamos muito mais do que cremos, nós somos fadados ao fracasso. Em segundo lugar, você tem que entender que às vezes nós permitimos que as nossas emoções criem as preocupações através das nossas ansiedades, das frustrações, que nos esgota emocionalmente e fisicamente também. Então, o que acontece com a maioria das pessoas que vivem sob pressões? As emoções dela. E aí quando a Bíblia, e eu fiz questão de ler aqui o que diz Eclesiastes, capítulo de número 7, quando eu li aqui, versículo 9, diz o seguinte: não permita que a ira domine o seu espírito, pois a ira só aloja-se no coração ou no íntimo de um tolo. Olha o que a Bíblia está dizendo. É claro que você vai dizer, mas eu não estou irado. Não, a Bíblia está falando de emoções. Emoções negativas só se aloja no íntimo de tolos. Porque as pessoas que buscam ter sabedoria, elas não permitem que sentimentos ou emoções negativas venham dominar a sua alma. E isso é uma pressão. Isso é uma pressão. Por isso que eu li para você. Aí o versículo 10 diz bem assim: não diga para você que os seus dias passados foram melhores do que os dias de hoje, pois não há sabedoria em tais afirmações. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? A pressão, ela existe na vida de todos, só que as pessoas que aprendem a lidar com tais emoções, elas conseguem tirar vantagem da vida mais do que aqueles que são fermentadas e levadas pelas emoções que fermentam dentro dela ao ponto de elevar as frustrações, as decepções, e essa pessoa acaba desistindo. Ei, a pressão existe. Ela existe na vida de todos aqueles que estão lá no alto nível financeiro, ou aqueles que estão nas suas altas realizações, como também as pressões existem na vida daqueles que estão lá embaixo. A pressão que, se você for olhar para a savana, qual é a pressão do leão, sendo ele o rei da selva? A pressão do leão ele precisa se alimentar, ele pode ficar até 7 dias sem comer. Mas depois de 7 dias sem comer, ele já perde a noção e ele já começa a desfalecer. Então qual é a pressão do leão? Mesmo sendo o rei da selva, ele tem que caçar, seja um animal pequeno ou seja um animal com um potencial de peso maior do que ele. Então a pressão existe. Quando você vai olhar, qual é a pressão de um milionário? Qual é a pressão de um milionário? Continuar mantendo o seu padrão de vida. Qual é a pressão de um pobre? Lutar para ter o que comer a cada dia. Então todos enfrentam pressões. Só que você vê, o pobre que enfrenta a pressão de ter que arrumar comida, ter que trabalhar para alcançar o que comer, o mesmo pobre que está sob essa pressão, tem um deles que estão conseguindo sobressair, mas tem outros que estão entrando em depressão e morrendo. Por quê? Porque eles estão trabalhando essa questão das emoções, não permitindo que as emoções venham por suas ansiedades, preocupações e frustrações. Então entenda,
Todos sofrem pressões, só que quem aprende a lidar com as pressões tem mais resultados do que aqueles que não lidam com nada. Então, o terceiro ponto que eu quero dar para você é começar a parar de pensar em um cenário pior. Porque o que as pessoas têm ouvido hoje, principalmente nas igrejas? É fim dos tempos, a coisa vai piorar. Quer dizer, é pregado para a pessoa um cenário pior do que o que ele está vivendo. Cenário pior não te ajuda. Você tem que começar a imaginar não as coisas piores, mas as coisas melhores. Porque quando você vai tomar uma decisão, você não tem que tomar decisão baseada nas suas sensações de dias piores, mas você tem que tomar decisões baseadas nas sensações de dias melhores. Do tipo, eu tenho um amigo que ele é professor de jiu-jitsu, já falei sobre isso, e quando ele estava para fazer um campeonato, ele teve uma conclusão negativa que iria dar errado. E o que foi que aconteceu? Ele não fez. Uma vez que não fez, não ganhou dinheiro. Outros fizeram, ganharam dinheiro e ele não ganhou. Por que ele não ganhou? Por causa da imaginação de um cenário pior. Quem quer vencer as pressões não pode se dar o luxo de imaginar que as coisas vão piorar. Ele tem que imaginar que as coisas vão dar certo. Por isso que Jeremias, capítulo 29, versículo 11, tem que ser lido todos os dias para que você entenda. Olha o que é que Deus diz no Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Veja só, Deus, que conhece todas as coisas que irão acontecer e as que já aconteceram, aquelas que ele evitou que acontecesse na sua vida, está dizendo que até ele está pensando em dias melhores e não em dias piores. Se Deus, que é Deus, está pensando em algo melhor para mim, por que eu vou pensar em algo pior? Por que eu vou encher a minha mente com algo pior? Por que eu vou permitir que uma sensação de imaginar que as coisas vão piorar domine minha mente? Querido, se você está vivendo uma pressão, entenda isso. Não imagine um cenário pior na sua mente. Não, imagine que as coisas vão acontecer. Imagine que as conclusões vão ser de acordo com o que você sonhou, de acordo com o que você pediu, de acordo com o que você sonhou. Vou dar um exemplo para isso. Imagine quando você era criança, que as pessoas iludiam você dizendo que o Papai Noel existia. E algumas vezes você escreveu a carta e você não permitiu, como criança, que a sua mente não acreditasse que Papai Noel viesse trazer um resultado que não fosse aquele que você pediu na sua carta. Você não permitiu isso. Você, pelo contrário, você dormia e acordava para experimentar aquele dia da alegria que você iria ter quando recebesse aquele presente. Porque como criança, você nunca imaginou o pior, sempre o melhor. Agora, quando nós crescemos, eu não sei se por causa de muitas informações negativas, enchemos as nossas mentes de cenários piores em vez de cenários melhores. Então, faça como a criança. Se você está vivendo a pressão, uma pressão muito séria, se a pressão está trazendo você para um conflito interno, veja algo que eu estou lhe dizendo. É hora de você trazer um cenário que tudo vai dar certo. Afinal de contas, se Deus imagina que as coisas vão dar certo, por que eu vou imaginar que as coisas darão errado? Quem vence, vence muito mais por aprender a controlar as pressões e não ceder a elas. Eu vou repetir. Quem vence, vence muito mais por aprender a lidar com as pressões do que se render a elas. A pressão pode nos fazer lutar ou fugir. A pressão tem nos dá essas duas alternativas.
ou você vai lutar, ou você vai fugir. Na maioria, e eu estou falando isso porque eu escrevi um livro, que o nome do livro é Vivendo Sob Pressão. Então, eu estou dando fragmentos desse livro para que você entenda. Olha o que eu estou dizendo. A pressão pode te levar a lutar ou te levar a fugir de nossas circunstâncias ou daquilo que imaginamos. Então, se você olhar hoje para a pressão, ou ela está te fazendo fugir de coisas, ou ela está te fazendo lutar. E eu acredito que você que está me assistindo, você deve estar dizendo para mim o seguinte: não, a pressão que eu estou vivendo está me fazendo lutar. Só que alguém hoje me ligou falando que a pressão na vida dele estava tão séria, por isso desta palavra, que ele disse que estava entrando em depressão ao ponto de querer se matar, suicidar-se. E na palavra que eu dava para ele, eu olhava para o nível de pressão que ele vivia. E o que eu entendi foi, a pressão estava convencendo a ele que morrer era melhor do que lutar. Ou seja, que para ele a morte seria o fugir da circunstância. Então ele estava pensando em morrer por causa de quê? Das conclusões erradas a respeito das pressões. Então tem pessoas que elas vão, no meio da pressão, ou fugir ou lutar. A melhor coisa que você tem que fazer no meio da pressão é lutar. Porque a pressão te leva para a luta ou para a fuga. Quem aprende a lidar com a pressão, aprende a vencer as suas vitórias. Queria dizer para você que no meu canal do YouTube, Apóstolo Delfino M, você pode entrar lá, tem uma série de mensagens que você pode escolher lá, palavra de conexão, mensagens, e também este código de vencedor que eu faço todas as segunda-feiras, às 20h20. Então preste atenção. E você pode me seguir também no Instagram. Não esqueça de dar o seu coraçãozinho para aumentar o nosso algoritmo também. Faz parte. Quando você clica aí no seu coraçãozinho, aumenta aí, as pessoas vão receber lá as mensagens que eu mandei. Inclusive, você pode compartilhar. Mas vamos lá. Então, a pressão pode te fazer lutar ou fugir. Então, hoje eu tive que dar um conselho para uma pessoa, de mostrar para ela o seguinte: a sua pressão está te levando a fugir. Ele disse: não, eu só quero me matar. Eu disse: mas se matar não é uma fuga? Por que você não se levanta para lutar? Aí eu falei para ele o que eu vou repetir para você. A pressão, quando você não aprende a lidar com as pressões te destroem. E ninguém nesta vida não vai conseguir vencer se não for por intermédio das pressões. Porque ela nos incentiva. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Olha o que está escrito. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, na Bíblia amplificada. Diz assim, olha só: amados, não fique surpreso e desnorteado com as terríveis provações que estão ocorrendo para testar sua qualidade, como se algo estranho, incomum, estranho para você é a sua posição. Se você estivesse abatendo sobre si. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que ele está dizendo é: amado, não tome por surpresa e nem fique desnorteado com as terríveis provocações. Você tem que ficar estranho com o que você está sentindo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você tem que prestar atenção, não é a pressão, é como você sente. Não importa se a pressão que você sente é real, ou é apenas algo imaginário, ou é algo temporário. Deus sempre fornecerá para você a força e a resistência. Olha o que é que Deus disse por intermédio de Isaías, lá no Isaías capítulo 40, versículo 29 até o 31, diz: olha, os jovens caem de exausto, ou os mancebos desmaiam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo debaixo da pressão, os que estão em Deus, que sabem que Deus dará força e resistência, poder para suportar tudo isso, e vai mostrar um caminho de escape. Então, qual é o grande problema, a grande máxima da pressão? A pressão só destrói aquele que não aprende a lidar com ela. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, na Bíblia Amplificada. Diz assim: por nenhuma tentação ou nenhuma provação considerada como sedução ou pecado, não importa de onde ela venha, Bíblia Amplificada, se apoderou de você ou se apoderou de alguns homens comuns, isso não é tentação, ou essas tentações, essas provas, chegou a vocês além daquilo que vocês possam resistir e que não estejam adaptados para experimentar, mesmo sendo humano, tendo uma experiência em Deus, pois Deus é fiel e a sua palavra nos dá uma natureza de resistência. Nós podemos confiar e não permitir que essas tentações ou essas provações venham nos testar além da nossa capacidade e da nossa força. Pois Deus nos deu um poder para resistir e suportar todas as tentações. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que aquele que está enfrentando uma pressão já tem que entender que nenhuma tentação ou nenhuma pressão vai vir sem que Deus entenda que você é capaz de suportar. Quando alguém diz, eu vou me matar, porque eu não suporto mais a pressão. Opa, tem alguma coisa errada. Ou você está sendo pressionado por uma forma de pensar, ou você está sendo pressionado por algo imaginário, ou você está sendo pressionado por algo que você criou, por uma insegurança, por uma fraqueza espiritual, ou você está sendo pressionado por pessoas. Entenda uma coisa: se você está passando por uma tentação ou por uma pressão, é isso que Paulo está dizendo, entenda que Deus não vai permitir que nada venha contra você que você não possa suportar. Mas aí você diz assim, mas eu não estou conseguindo mais suportar. Não, você não entendeu. As pressões não existem para te fazer perder. Ela te dá uma instrução para lutar ou para desistir. Então veja bem, as Escrituras, ela nos dá a intenção de nós guardarmos para que a gente não venha a ser reprovado. Quando pegamos as Escrituras, onde Deus fornece os escapes, e sempre Ele faz isso, que nós devemos confiar na sua promessa para atingir os valores necessários para vencer as pressões. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 1, Bíblia Amplificada também. Diz assim: não deixe os seus corações se perturbarem, se angustiando e ficando agitados. Você acredita e adore e confie em Deus. Acredite que Ele vai cumprir. Confie em mim, diz o Senhor. Na Bíblia tradicional, ele diz, olha, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então o que ele está dizendo? Não entre no jogo da pressão, creia em Deus. A pressão existe, querido, e ela nunca vai deixar de existir. Olha, se você for morar numa ilha deserta, vai ter pressão lá. Você diz, mas como? Vai ter pressão lá na ilha deserta. Qual é a pressão? A pressão é, você vai ter que acordar, você vai ter que limpar o ambiente, você vai ter que levantar para providenciar sua comida, você vai ter que ter a pressão de manter-se a sua mente sadia, ter pensamentos saudáveis. Se você estiver sozinho numa ilha, mesmo sozinho numa ilha, você vai estar sendo pressionado. Então não acredite que a pressão ela é algo que veio para te matar. Acredite, a pressão veio para te motivar a lutar. Esse é o sentido da pressão. Por isso que Jesus disse, não perturbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim.
Aí ele está dizendo, opa, se você não quer ficar com o coração perturbado por causa das pressões, creia em mim. Quem diz é Jesus. Olha só, qual é a melhor maneira de nós lidarmos com a pressão e os estresses? Qual é? Eu vou dar aqui para você. Primeiro, preste atenção. Qual é a melhor maneira de nós lidarmos com a pressão? Primeiro, concentre-se em confiar em Deus. Concentre-se em confiar em Deus. Pois aquele que nos deu capacidade para vencer todas as adversidades. Aí você pergunta, onde é que está escrito? Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5 e versículo de número 6. Diz assim, apoie-se no Senhor confiantemente de todo o seu coração, mente, e não confie na sua própria visão ou compreensão. Em todos os seus caminhos conheça e reconheça que Deus, Ele endireitará os vossos caminhos. Aí ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Reconheça o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Não tem como você vencer a pressão se você não confiar em Deus. Sabe por que você cede à pressão? Porque você não confia em Deus, você está confiando em você. Se você passar a confiar em Deus, você vai ver que você vai romper. Porque quem coloca a sua confiança em Deus, vence. Quem coloca a sua confiança na sua imaginação, nunca vai ver Deus no meio do seu caminho. Quando sabemos reconhecer que o Senhor está em uma situação para nos ajudar, certamente não vamos ceder às pressões. Vou abrir aqui parênteses, vou falar de Jó por alguns segundos. Jó não sabia que Satanás estava por trás das lutas que ele estava enfrentando. Com isso, Jó começou a ceder a pressões das pessoas que chegaram ali, os amigos, e começaram a trazer para ele uma informação de que ele havia pecado. Logo, Jó começou a se sentir pressionado não só pela doença, pelo fracasso que estava morando na sua casa, mas também Jó começou a ceder pela pressão dos amigos, que apontava ele como sendo o principal alvo de toda aquela situação. Jó não sabia. Deus estava com Jó em todos aqueles momentos. Então, quando nós confiamos em Deus, nós temos que entender que Deus está conosco em todos os momentos, seja no meio da pressão, seja na fornalha de fogo, ou seja fora dela, seja na cova dos leões, ou seja fora dela, seja lutando contra Golias ou lutando contra as nossas próprias emoções. O senhor está falando isso por quê? Porque o salmista Davi, que venceu Golias, teve que vencer também as suas emoções. No livro dos Salmos 43, ele diz, por que você está abatido, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Creia em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, ele estava sendo pressionado pelas próprias emoções a desistir. Mas como alguém que venceu Golias no exterior, agora perde para o Golias chamado pressão que está dentro dele. Davi entendeu o seguinte, que a pressão do lado de fora é vencida quando se vence a pressão do lado de dentro. Eu repito mais uma vez, as pressões que estão lutando contra você do lado de fora é vencida quando você vence as pressões que estão dentro de você. Sentimentos, emoções, imaginações negativas que te joga para baixo. Nós precisamos analisar os caminhos, porque o salmista diz, há caminhos que ao homem parece só bom, mas o seu fim é caminho de morte. Quando nós lemos os Salmos 34, versículo 4, diz o seguinte, busque o Senhor e com base na sua autoridade, e Ele o ouvirá e livrará de todos os temores. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Não tem como você vencer os males externos sem você buscar a Deus dentro, sem que você vença as pressões internas. As pressões internas é o que eu li aqui
quando no Eclesiastes capítulo 7, olha o que está escrito no versículo 3. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, presta atenção o que está escrito. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Mas olha, esse mesmo cuidado que Salomão dá para o rosto triste, ele diz que um coração alegre, lá em Provérbios, ele diz: um coração alegre aformoseia o rosto. Mas olha o que é que ele diz no versículo 4 de Eclesiastes capítulo 7, diz assim: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa onde há alegria. Aí as pessoas dizem: está vendo? A gente tem que considerar as tristezas. Não. A questão é o seguinte: o que é que a tristeza, e aqui fala de pressão, porque quando você vai num lugar onde tem um defunto, você é pressionado a avaliar a sua vida. Então você avalia melhor a sua vida quando você está sob pressão do que quando você está num lugar onde sua alma está alegre. É isso que ele está dizendo. Porque quando você vê um defunto, você vai dizer: tão novo, o nosso irmão Lázaro morreu, 54 anos. Aí a gente diz: tão novo, morreu. Qual é a reflexão que você fez? O que está dizendo é o seguinte: aquela morte representa uma pressão para a gente, que nós temos que viver, de pelo menos alcançar o que a Bíblia diz, que aos 70 a gente vive bem, aos 80 a gente cansa e aos 120 a gente morre. Então, o que a Bíblia está dizendo é que há muito mais orientação na pressão do que quando as coisas estão dando certo. Então, deixa eu, chegando aqui para o final, que eu não posso me alongar, deixa eu chegar aqui um pouco para o final. Devemos reconhecer que não podemos lidar com as pressões desta vida, a menos que Deus possa vir nos ajudar por intermédio da nossa meditação na palavra, por intermédio da oração, por intermédio da busca. Em João 15:4, Jesus diz bem assim: fique unido a mim e eu ficarei unido a você. Nenhum ramo que produz fruto sozinho. Devemos permanecer conectado à videira. E a mesma coisa vocês não podem produzir fruto sozinho, vocês devem permanecer em mim. João capítulo 15, versículo 4, na Bíblia fácil de ler. Tenho aqui. O que a Bíblia está dizendo? A melhor maneira de nós vencermos a pressão é estar em Cristo. Como ele é a videira, e a videira produz fruto, frutos produz vinho, vinho, sentimento de alegria. O que ele está dizendo é que toda a pressão produz alegria. O azeite é feito quando as azeitonas é posto sob pressão. A uva, ela dá os melhores vinhos quando ela é posta sob pressão, e nós daremos resultados quando aceitarmos lidar melhor com as nossas pressões. Segundo lugar, acalme a sua mente, o seu espírito. Se você viver firme, você vai lembrar o que Pedro disse. Pedro disse que nós temos que estar firme, porque tem um adversário que luta contra nós. O nosso adversário, o diabo, anda rugindo como um leão, querendo nos tragar. O que é que a Bíblia está dizendo com isso? Imagine um leão rugindo lá de fora. Você está pressionado, você não quer sair. Por quê? Porque você diz: mas tem um leão lá fora e eu não vou sair com medo. Essa é a pressão do diabo, é rugir para lhe causar medo, para que você fique no seu ciclo de conformidade, de conforto, de comodidade, para você não agir. Mas olha o que a Bíblia diz: mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então nós temos que nos assegurar que os anjos do Senhor estão nos guardando, em vez de ouvirmos
a mensagem de que o leão está lá fora, temos que ouvir a mensagem que somos cercados pelos anjos do Senhor. Quando entendemos que somos cercados pelos anjos do Senhor, não tem problema do leão rugir, não tem problema das discussões lá fora. O que importa é como você está se sentindo pela garantia do que você acredita. Os anjos do Senhor estão ao meu redor. A melhor maneira de se acalmar diante de uma situação de pressão é começar a pensar em ser feliz, ser rico, ser feliz no relacionamento, ser feliz em tudo. Eu tenho lutado diante das pressões com o seguinte argumento: eu tenho que viver cada dia um dia feliz. Com isso, as pressões não me abatem. Com isso, as pressões não me tiram do meu centro de justiça, do meu senso de homem. Senão eu vou caminhar pelos caminhos dos tolos. Olha o que está escrito no Salmo 119, versículo 143, na Bíblia Viva. Olha o que está escrito. À medida que a pressão e o estresse vêm sobre mim, encontro alegria no seu comando. O que ele está afirmando? Olha o que está escrito. Eu preciso de algo para acalmar meus nervos. Uma taça de vinho sempre me acalmará. Deixa eu pegar aqui na versão viva que eu estou lendo aqui. Salmo 119, versículo 143. Olha só. Vou mostrar aqui para você. As tribulações e a angústia me atingem, mas os teus mandamentos é o meu prazer. Olha só o que ele está dizendo. As tribulações, elas me afligem, as perturbações me afligem, mas a sua palavra é o meu prazer. Ou seja, à medida que a pressão e o estresse vem sobre mim, eu encontro alegria no seu comando. Infelizmente, existem pessoas que estão por aí buscando alívio das pressões em lugares de forma errada. Alguns vão para a cachaça, outros vão para as discussões, outros vão para o que eu falei, uma taça de vinho me acalma, faz-me comprar roupa que eu nem sei se vou precisar usar, me acalma. E essas coisas não acalmam, essas coisas criam mais pressões. Porque quando você volta em si, você vai perceber que as coisas continuarão. Então observar os comandos de Deus é melhor do que me atribular nas pressões que estão me assediando. E já chegando aqui ao final, por causa do meu tempo, uma solução curta nunca será a grande solução para as nossas vidas. Nós temos que entender que a pressão que enfrentamos, muitas das vezes, elas têm um período curto, mas nós desistimos muito antes delas acabarem. A pressão da quarentena era para 15 dias, já se faz um ano. Tudo bem, mas a sua paciência não pode acabar. A sua confiança não pode acabar. Encerro com isso. Hoje, conversando com meu amigo Bispo Vandir, ele falou algo que eu achei interessante, vou dar para você, mas vai estar na minha mensagem de quarta-feira, que ele falou para mim que quando os 12 espias entraram na terra e chegaram lá, foram pressionados quando olharam os gigantes. Aqueles que vieram com as mãos vazias, vieram com a cabeça cheia de dúvida, de medo, de incredulidade. Mas aqueles que encheu a mão, trazendo um cacho de uva, que quem trouxe o cacho de uva foi Caleb e Josué, porque eles queriam provar para as pessoas que o que Deus havia prometido era verdade. Mas os outros disseram, eu não vou levar, porque não tem como a gente trazer esse povo, porque nós vamos perder batalha. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Trazer o resultado na mão é melhor do que uma ideia vazia na cabeça. Trazer o resultado na mão é melhor do que encher a cabeça de pensamentos vazios. Então eles entram,
ali pega o cacho de uva, os dois vêm com o cacho de uva na mão e dizendo, olha, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, enquanto os outros dizendo, se eu fosse vocês eu comia, desistia, o povo não vai vir, os gigantes lá. Ei, tem muita gente pensando, não ande pelo que você só pensa, é hora de você encher suas mãos de algo, porque aquilo que você enche a mão te faz pensar no que você é capaz de conquistar do que aquilo que você fica imaginando. O que você imagina nunca vai te dar condição de vencer. Então, sob pressão, encha a sua mão de alguma coisa e acredite que você é capaz. Porque a pressão não existe para nos fazer fugir, mas para nos fazer lutar. A pressão não existe para você desistir, mas para você continuar. A pressão não existe para que você esqueça das promessas, mas para que você mergulhe nelas. A pressão não existe para os sábios, as pressões só existe para os tolos, porque os tolos preferem mergulhar nas suas tristezas, nas suas iras, do que conhecer a sabedoria. A sabedoria é a única forma de vencermos. Por isso que o texto de Eclesiastes, eu acho que ainda tenho um minuto aqui, e eu vou deixar para você, Eclesiastes, capítulo 7, diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 11, a sabedoria é como herança, e como uma coisa que beneficia aqueles que vê o sol. A sabedoria é uma coisa boa. Mas olha, o que é que diz aqui o versículo 7? A pressão transforma o sábio, mas o tolo corrompe o seu coração. Quando temos sabedoria, temos vitória. Deus abençoe Andréia, Deus abençoe, shalom, até a próxima segunda-feira, se o Senhor disser que sim, até lá em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.